Gratidão. E como as energias de Urano, né, Urano em Gêmeos, podem auxiliar a transição, a nossa transição dentro da transição planetária, né? Então, Urano em Gêmeos, entendendo que nós não trabalhamos com astrologia, né, mas com a energia, e a energia de Urano entrando em Gêmeos ficará presente durante os próximos 7 anos, ou seja, um ciclo, um novo ciclo, né? Sinaliza um novo ciclo, nova perspectiva, né? Nenhum ciclo nosso se encerra ou se inicia sem uma mudança de perspectiva. Então, o Urano é uma energia que sempre procura trazer uma mudança de perspectiva, uma mudança de percepção, uma mudança de visão de mundo, uma mudança de pensamento, uma mudança de sentimento, mudanças, né? Mudanças na forma como nós vemos as coisas, como nós vemos a nós mesmos. Então, nesse momento, essa energia muito potente, né? Porque ela traz a ampliação de tudo que a gente vem trabalhando internamente. Então, ela traz a confirmação de tudo que a gente vem fazendo com nós mesmos. Então, a transição de um nível de consciência para outro, que poderia ser algo extremamente suave, né? Se tivéssemos compreendido desde o princípio quem somos, né? Nada disso estaria acontecendo e essa energia estaria propiciando cada vez mais fluidez, ou seja, cada vez mais integração, unificação do nosso eu superior com quem somos, né? Com a nossa fiscalidade, o entendimento de que a maior parte de nós não está no plano físico, né? Está no plano extrafísico, e que essa parte pequena de nós, do ser físico, é um instrumento, né? Um instrumento para ser lapidado, para que possamos fazer uma experiência cada vez mais profunda, mais plena, mais coerente com a nossa frequência, com a nossa essência e com o plano de alma, com aquilo que viemos verdadeiramente fazer. Então, essa energia traz agora essa possibilidade, a possibilidade de não interferirmos na nossa própria transição. O que significa não interferência, né? A não interferência, se estamos saindo de um estado de consciência de terceira dimensão para um estado de quinta dimensão, significa que as coisas não acontecem da mesma forma, não acontecem do mesmo jeito. Então não podemos buscar no mundo físico fazer as coisas como fazíamos. Então é necessário a gente não interferir nesse processo, porque a metafísica, né, o processo da nova era a era metafísica, a era do invisível sobre o visível, né, a era do reencontro com a nossa origem, passa por compreendermos quem somos e que a maior parte de nós, o invisível, do extrafísico, é que manifesta o físico. Então, esse processo, ele tem um tempo, né, um tempo para acontecer, um tempo para transmutar, um tempo para que a energia transcenda, né, da terceira dimensão para a quinta dimensão, para que ela se eleve, para que ela chegue nos núcleos internos nossos e esses núcleos mais potentes da nossa alma, da nossa consciência, da nossa mônada, possam trazer essa energia para a nossa fiscalidade. Então, essa junção, essa união, é favorecida por essa energia, porque é um novo ciclo, um ciclo de integração. Não vamos mais ficar vivendo separados, né? A transição é justamente para pararmos de ficarmos separados, né? Vamos nos unir. Então essa é a grande mensagem, essa é a perspectiva. Se nós estamos nos unindo a quem somos, vamos nos unir a todos, a tudo que existe no planeta, com facilidade e sem esforço. Então, quando queremos as coisas, estamos nesse movimento de Urano, da energia de Urano. E aí nós queremos fazer uma força, uma determinada força, para que vá mais rápido, para que a coisa aconteça de uma forma mais
vamos embora, não dá para ir mais rápido. Nós interferimos no processo. Nós atrapalhamos o processo que está em curso. Então, aí essa energia traz um movimento de soltarmos ainda mais a resistência, porque ela é uma energia mais forte, né? Então, o Urano é uma energia de uma frequência mais alta. Então, se a gente colocar a pressão da terceira dimensão ou a forma como a gente aprendeu a fazer as coisas, nós vamos encontrar uma resistência gigantesca. Se nós soltamos aquela maneira como fazemos as coisas, porque entendemos que na quinta é diferente da terceira, e eu não sei como é ainda, então eu preciso soltar essa tentativa de manifestar as coisas. Então, o que acontece? Muitas pessoas colocam, né, técnicas de manifestação das coisas. O que significa isso para uma mente que está na terceira dimensão? E o que significa isso para uma mente ou para uma consciência que está transitando para uma quinta dimensão? É completamente diferente. Então, se entramos nessas coisas, de querermos coisas, e estamos num processo de transição energética de um nível de consciência para outro, nós obstaculizamos o processo, interferimos. Então, interferimos na nossa transição, interferimos na transição do planeta. Imagina. Por quê? Porque estamos conectados, todos nós estamos conectados. Então, queremos a linha do tempo, né? X, Y, mas não estamos dando o tempo necessário para que a energia faça o seu trabalho sobre nós e a gente compreenda através da nossa experiência que não somos nós quem fazemos nada, né? Que é a consciência que se projeta sobre nós e que manifesta no mundo das formas aquilo que necessitamos. Então, enquanto isso ainda é conceito, né, do reino de Deus ainda é conceito, interferimos nesse movimento energético. Então, temos que soltar a forma como fazemos, não sermos reativos, não irmos buscar imediatamente aquilo que queremos. Solte, deixe que aquilo venha de outra forma, que aquilo aconteça de outra maneira. E isso foi o que Jesus ensinou, né, dos milagres. Por que o milagre acontece? Porque a gente para de querer as coisas do jeito que a gente acha que é o melhor ou daquele que a gente está acostumado. Então a gente permite que outras possibilidades das coisas se manifestarem se deem, porque nós não estamos interferindo. Então existe, né, várias filosofias, vários ensinamentos, como o Tao, por exemplo, né, do taoísmo, Lao Tse, né, que sem explicar nada disse tudo. E a gente só consegue compreender um ensinamento desse quando a gente solta a resistência do nosso eu pequeno. Porque o Tao fala sobre o caminho, né? Para nós entendemos como o canal. O Tao é como um canal energético, um canal que comanda a ação, né, através de uma consciência que manifesta a realidade através de um ser, seja ele qual for, seja ele de que reino for, mas é uma energia. Então, o tal, o princípio é nos rendermos ao universo, à energia que move a vida naturalmente, que é justamente o nosso movimento de transição planetária, de retomarmos, voltarmos para casa, significa vivermos o nosso estado natural de ser, em harmonia com a natureza, em harmonia com o planeta, em harmonia com todos os seres. E isso é o que o Tao, né, explicava sem explicar, ou seja, se eu entro no ritmo correto da minha energia, eu entro no ritmo correto do planeta, eu entro no ritmo correto das relações. Então, o canal nosso está fluindo. Então, a água, né, pode passar livremente. Mas, para que isso funcione, o espaço, né, fazendo uma analogia com essa escola extraterrestre,
Sem o espaço, o espaço é onde as coisas acontecem. O espaço é necessário para que as coisas aconteçam. Então, se estamos saindo de terceira para quinta, temos uma trajetória, é necessário abrirmos espaço dentro de nós. É necessário um espaço de percepção. É necessário abrir esse canal para que a gente possa perceber como que essa energia vai fluir, né? Como ela está se elevando e como a gente está experienciando e permitindo. Então, tudo é uma permissão e não uma ação propriamente dita forçada. Então, se essa energia de Urano, a gente entra com ações na nossa mente, que é Yang, né? Uma mente masculina, ao invés do nosso coração, que é uma energia Yin, a gente começa a obstaculizar o processo de novo. Então, se a gente traz essa energia do coração, que agora está extremamente potente, com esse influxo dessa energia uraniana, a transição acontece de forma suave. Então, essa explicação, né, entre aspas, do taoísmo, que fala do espaço, que é realmente o local útil, a utilidade de todas as coisas, de todas as formas, está no espaço. Imagina a sabedoria de um ser desse, né? Que percebeu que toda a utilidade de qualquer coisa está no espaço. Então, um copo, por exemplo, se não tivesse o espaço, né, um espaço dentro, seria inútil o copo, porque é lá que a gente coloca o líquido, né? Suco, água, o que quer que seja. A porta, como ele fala, a porta, o que adiantaria a gente, né? A porta, que porta linda, mas se ela não abrisse, né? Qual a finalidade dela? A finalidade está no espaço, para a gente atravessar, né? Atravessar de um ambiente para outro, atravessar para outro lugar, passar, é uma passagem. Então, a mesma coisa somos nós. Se não tivermos o nosso espaço interno, o nosso tempo interno, onde é que estão os portais? Estão lá, nesse espaço, nesse acesso. Aí nós acessamos os outros níveis de consciência. Aí nós acessamos conhecimento. Aí é a passagem para outros níveis, outras dimensões. Então, esse movimento de Urano traz a consciência do espaço. Então, ele vai abrir mais, através dessa energia, mais quietude, mais silêncio, mais harmonia, mais sincronicidades que vão acontecendo assim, numa velocidade incrível, se nós estamos nesse espaço, estamos permitindo isso, como observadores. Então, a gente está num grande observatório, né? Observando os pássaros. Então, percebendo o espaço, como eles se movimentam. Ninguém bate ninguém, né? É uma sincronia, é tudo certo, é tudo certo. Então, assim nós temos que ser, nós temos que chegar nesse movimento de sincronicidade que vai nos mostrando, a sincronicidade vai revelando para nós, a gente vai vendo, desde que estejamos atentos, e obviamente com uma percepção num nível de frequência mais elevado, e isso vai trazendo para nós o estado em que estamos. Então, essa energia, ela vai propiciar essa percepção espacial, né, que nós precisamos ter para sairmos de pegarmos o copo, por exemplo, né, e começarmos a observar só o copo. Ai, de cristal, ai, que cor bonita. Então, a gente fica na matéria, visão material, e não na função daquilo. Nunca observamos o espaço entre as coisas, né? O espaço entre uma fala e outra, o espaço, né, quando a gente acorda, o espaço que a gente dá para a gente perceber qual o primeiro pensamento que vem. Então, esse movimento é fundamental para a expansão de consciência e fundamental com essa energia que está presente agora. Porque ela vai fazer a gente cair fichas. Nossa,
você encontra alguém, encontra algo, escuta uma coisa, tudo vai se encaixando se nós estamos dando esse tempo e não saindo correndo para fazer as coisas como a gente fazia. Então, o que muda a perspectiva, que Urano traz é a mudança de perspectiva gigantesca no sentido da transição do planeta. Porque a energia de Gaia, a energia da Terra, ela está na frequência praticamente quase original. Então, se a gente se alinha com essa frequência, a gente vai fluir com essa frequência. A gente vai entrar numa vida fluida, numa vida simples, direta, objetiva, integrada, que é aquilo que nós buscamos com a transição planetária, que é aquilo que nós viemos fazer. Retomarmos o nosso caminho de volta para casa, de retorno, e manifestarmos essa energia no mundo das formas. Então a gente vai entender esse mecanismo, vai compreender mais o nosso próprio mecanismo, porque a gente está permitindo. Então a mente entra em sintonia com essa energia, com o coração, e começa a seguir esse fluxo que o Tao fala, né? Então ele fala da não ação. Aí uma pessoa fala, mas como é que é não ação? Eu tenho que fazer, né? Então a pessoa fala assim, mas eu não consigo ficar em silêncio. Então esse é o dilema da terceira dimensão. Por quê? Porque para a gente fazer a transição, nós precisamos fazer o silêncio, abrir esse espaço, entrar nessa quietude, seja que a gente vai aceitar ou não, porque a energia vai levar a gente para dentro de qualquer jeito. E aí é o que se chama arrebatamento, né? O que é arrebatamento? Então as pessoas falam, minha nossa, o que vai acontecer, né? O arrebatamento nada mais é do que se voltar para dentro de qualquer jeito. Se voltar para dentro de qualquer jeito. Por quê? Pela lei da ressonância magnética, do magnetismo, a Terra entrou numa frequência que puxa, né? Ou seja, que a nossa alma chama, nossa mônada chama de volta a gente. Então a gente tem que fazer um movimento para dentro, de qualquer forma. E Urano traz justamente a mesma energia, a energia de, peraí, deixa eu observar, deixa eu entender o que está acontecendo, de introspecção, de retorno para o nosso fluxo natural. E quando a gente vai retomando o nosso fluxo natural, a gente vai entendendo, porque a gente sai da ilusão, da distração, né, que a energia dispersa traz no mundo de terceira dimensão. Então, o convite é para a gente aproveitar essa energia e fazer cada vez mais essa abertura de espaços, observar, né, tentar entender sem os velhos padrões da terceira dimensão. Sem imediatamente eu vou resolver uma coisa do mesmo jeito. Não, peraí. Não estamos para quinta? Então lá não é assim. Não funciona desse jeito. Porque a gente precisa entender a lei da manifestação da energia. A gente precisa entender na experiência como aquilo se dá sem que a gente faça, que é a não ação. Sem que a gente queira, né, colocar a nossa força física. Então temos que fazer essa experiência, o Urano traz essa experiência, e a gente perceber, né, que a maior parte de nós está no plano invisível, extrafísico, então eu tenho que deixar o eu superior, eu tenho que deixar que ele atue sobre mim e traga aquilo que é. E aí a gente vai percebendo cada vez mais os influxos da quinta dimensão. Então vamos recebendo essas frequências, internalizando essas frequências, vivendo essas frequências e aproveitando esse fluxo de Urano, que é altamente favorável para a gente mudar a nossa perspectiva e aceitar fazer a transição suavemente. Não precisa nada de medo, nada de força, nada de
como é que vai ser, nada, se as espaçonaves, das naves, o que vai dar. Só a gente entrar numa energia de permissão, de observação, de menos força, metafísica. Então, já não aconteceu? Aconteceu. Então, deixa que aquilo se manifeste na realidade física, que é primeiro no plano invisível. Se estamos trabalhando internamente, significa que aquilo que a gente está fazendo tem que se projetar no nosso mundo físico. Então, o convite é aproveitarmos essa energia, não desperdiçarmos, como a nossa egrégora coloca sempre, né? Quando vem uma janela com uma determinada energia, temos que trabalhar para aproveitarmos essas energias e aprendermos na prática como é que essa lei está operando através de mim. Caramba, aconteceu algo. Permita que o milagre aconteça. Gratidão.